Fala pessoal, hoje 16 de maio, já passou aqui das 16 horas. Eu tô trazendo para vocês aqui mais um bloqueio na Avenida Juca Batista, tá? Lembrando, é o mesmo bloqueio. Esse bloqueio aqui, ele já ultrapassa aí 10 dias, tá? 10 dias que a avenida se encontra assim. Eu tinha dito que deveria aproveitar o feriado, o pessoal deveria ter dado uma intensificada nas coisas no feriado, para não acontecer isso, que hoje é uma sexta-feira, gente, e continua assim a avenida, né? Continua com placa de sinalização. Às vezes um motorista pode vir um pouquinho mais rápido, pode tentar desviar do outro e pode acabar causando uma coisa pior, né, gente? Então é isso aqui, ó. Tem que ter o cuidado, tá? Precisa ter esse cuidado aqui para que não aconteça nenhum problema no trânsito, para que a pessoa aí que circula aqui na Avenida Juca Batista esteja mais segura, tá? Eu também quero falar uma coisa importante para vocês, gente. Além disso aqui, eu quero aproveitar e falar do novo conflito aí. Que está acontecendo no mundo, né, gente? Mesmo que envolva aí 2 países, 3 países, 4 países, 10 países, mesmo que envolva aí uma quantidade não tão grande de países, não deixa de ser um novo conflito, né, gente? E o que eu quero falar é do conflito Paquistão e Índia. As pessoas aí estão comentando tudo que poderia acontecer, um novo conflito. E elas não estão nem certas e elas não estão nem erradas, gente. Porque a Ucrânia foi assim, né, gente? A Ucrânia, ela começou ali com uma invasão. Os pessoal aí tudo achando que tava tudo bem, que a Rússia só tava fazendo um exercício militar. E daqui a pouco os caras começaram a tocar míssil de tudo quanto é lado. Entraram com blindado, entraram com comboio, entraram com tudo para dentro aí do território da Ucrânia, né? E se embaralharam, né? A invasão assim, ela foi meio embaralhada porque os carros ficaram muito próximos uns dos outros, né? Então quando trancava alguma coisa, existia uma certa dificuldade ali para os russos manobrarem, né? Então esse foi um ponto ruim, né, para a Rússia, né? Claro, o que é ruim para nós, gente, é mortes, né? Porque tem vidas em jogo numa guerra. Então para nós é sempre as vidas, né? Mas a Rússia, como era quem estava atacando, e aqui eu não vou entrar no mérito se a Rússia tá certa, se a Rússia tá errada, tá, gente? Eu não vou fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que para a Rússia foi ruim, né? A Rússia querer atacar um lugar e ter se atrapalhado aí. Os comboios com uma distância muito pequena aí de blindados, sabe? Blindados próximos uns dos outros, assim. Então a invasão, assim, ela poderia, né, ter sido melhor planejada. Eu tô falando em termos militares, tá, gente? Em termos estratégicos. Eu não tô falando, que a Rússia deveria ter feito tudo bonitinho para matar mais gente. Não. Tô falando em termos militares estratégicos. Eu ando sempre muito preocupado com as obras aqui na cidade, então eu sempre dou um foco maior sobre as obras. E agora também tô indo para esse lado, né, gente, de falar aí dos conflitos mundiais, né? Então aí vocês viram no início que é uma obra aqui na cidade que ela já dura um certo tempo e que foi mal aproveitado aí o período do feriado para tentar concluir ela rapidamente, tá? Gente, Paquistão e Índia pode se alastrar? Pode, gente, pode. Hoje você não tem segurança de nada, tá? Alguma vez no mundo você já teve segurança de alguma coisa? Claro. Mas como assim? Bom, quando acabou a Segunda Guerra, houveram conflitos, né, gente? Tiveram outros conflitos aí pelo mundo, mas se teve uma segurança de que não aconteceria um conflito mundial, tá?
que se gastasse aí trilhões, tá? Hoje não, gente. Hoje a gente não pode dizer isso. Nos últimos aí 3 anos, a gente não pode dizer isso, não. A gente não pode dizer que não foi gasto trilhão com guerra, tá? O período ali depois da Segunda Guerra, né? Claro, eles gastaram trilhões, mas foi num espaço grande de tempo. E houve uma corrida armamentista, tá? Corrida armamentista é os países ali, né, brigando para comprar armas e tal, mas não houve conflito. Agora, gente, além da corrida armamentista, tem conflito. Lembrando, houveram conflitos depois da Segunda Guerra? Houveram, gente. Foram gastos trilhões? Foram. Mas foram gastos trilhões em mais, tá? De 60 anos, gente. Em mais de 60 anos foram gastos esses trilhões. E agora, aí, em 3 anos, gente, foram gastos aí trilhões, tá? Nessa guerra, somando-se a essa nova corrida armamentista. Então a gente tem que ter sempre com um olhar aguçado e entender bem as coisas, tá? Num curto espaço de tempo, se você pegar aí períodos da humanidade, você vai ver que em 3 anos, tá? Tirando aqui a Segunda Guerra, tirando a Primeira Guerra, a gente tira a Primeira Guerra, a gente tira a Segunda Guerra fora, tá? Tira isso aí fora. Tu não tem outro período na história da humanidade que em 3 anos se gastou trilhões numa guerra, tá? Você não tem. Lembrando, tá? Que você pode adaptar aí o gasto daquela época com os gastos de agora, né? Tu faz um quadro comparativo. Claro, naquela época era muito mais difícil tu gastar trilhões, entendeu? Agora foram gastos trilhões, entendeu? Porque envolve vidas, tá? Vidas que foram perdidas, envolve aviões, envolve bombas, envolve um monte de coisa, tá? Então você pode ter certeza, na Segunda Guerra foram gastos trilhões, tá? O que eu quero dizer é que agora a gente tem um conflito entre 2 países e sempre, né, quando 2 países entram em guerra, normalmente tem a Rússia ou os Estados Unidos envolvidos. Isso aí é uma coisa comum e nunca se enfrentando diretamente, né, gente? Nunca os Estados Unidos e a Rússia, eles entram nas vias de fato, né? Então 3 anos gastar trilhões aí numa corrida armamentista, você gastar aí trilhões num território europeu, isso aí você não teve e vai ser difícil, né, de você ver isso acontecer de novo. O Paquistão e a Índia, gente, pode ter gastos, pode sim, mas eu acredito que nesse conflito nós não vamos ver aí o gasto de trilhões, tá? Primeiro, porque já se produziu muita coisa, tá? Depois desse conflito aí da Ucrânia com a Rússia, já se produziu novos aviões, novos comboios, novos blindados, tá? Já se produziu aí muita coisa. E aí Paquistão e Índia vão aproveitar. Se eles por um acaso escalonarem aí as coisas, né? Lembrando que escalonar é um país te joga uma pedra, você joga 2 pedras, e outro país joga 3 pedras e você joga 4. É você elevar o nível de uma guerra, né? Então eu acredito que se Paquistão e Índia entrarem num conflito bélico, nós não vamos ter, né, um envolvimento trilionário. Seria um envolvimento milionário, tá? Agora, se por um acaso começar a haver ali um enfrentamento com armas nucleares, aí você pode ter certeza, passa de ser um conflito milionário para se tornar um conflito trilionário, né? Então, você vê a diferença, né? Lembrando, eles vão ter apoio, né?
de Rússia, eles vão ter apoio dos Estados Unidos. E isso aí não é bom, gente. Não é bom mesmo, tá? Porque são países que eles têm interesses. Normalmente a Rússia, ela tenta desestabilizar governos, ela coloca aí grupos para tentar fazer isso, como por exemplo o grupo Wagner, né? O grupo Wagner, ele é um grupo desestabilizador de conflitos, desestabilizador de governos, né? E os Estados Unidos põe normalmente seu próprio exército, né, para fazer as coisas. As pessoas acham, Estados Unidos, ele bota o exército porque Estados Unidos é do bem. Não, gente. Estados Unidos também é um país com interesses. São modos operantes diferentes, tá? Porque se você olhar bem, o grupo Wagner, ele tem muitas pessoas ali que já foram presas, tem pessoas ali que cometeram crimes graves, entendeu? Isso não significa que o exército americano só tenha pessoas do bem, que o exército americano, todo mundo ali se reúna pra, sei lá, ver desenho e comer pipoca. Não, gente. Estados Unidos tem seus problemas e a Rússia tem seus problemas. Eu só digo que o modus operandi da Rússia, talvez ele seja um pouquinho mais discutível do que os Estados Unidos. Então eu não estou inocentando Estados Unidos e não estou inocentando Rússia. Eu estou falando em termos de graus, tá? Em termos de diferença. Então a Rússia e os Estados Unidos sempre foram assim, né, gente? Sempre pensaram em fazer as coisas para evoluir economicamente, né? Para ter mais poder sobre o mundo, né? Então você não vai ver, por exemplo, aí Estados Unidos e Rússia fazendo aí missões de paz, por exemplo, pensando em melhorar as coisas aí no cenário mundial, pensando, a gente vai fazer uma missão de paz porque a gente quer que todo mundo se reúna um dia para todo mundo ver o arco-íris junto e para todo mundo comer chocolate, para que todo mundo sorrir. Não. Quando se faz uma missão de paz, é normalmente porque o conflito está atrapalhando economicamente uma das duas nações, né? As pessoas se iludem muito nisso. O soldado que vai para a missão de paz, ele também é interesseiro? Não. O soldado que ele vai para a missão de paz, ele vai para cumprir uma missão. Porque o soldado é assim. Tu dá a arma para ele, tu dá as instruções e o soldado ele vai lá e ele tem que seguir essas instruções. Então o soldado não tem nada a ver com isso. O soldado ele é um militar, ele segue ordens, tá? E se ele é um militar, ele segue ordens. Numa missão de paz ele tem que ir lá e executar a ordem que é dada para ele. Então o soldado tá lá fazendo, né, o trabalho dele. Agora, quando pensamos países, quando nós pensamos governos, aí o cenário muda, gente. Aí entra interesse econômico, aí entra disputa de poder, aí entra conquista de território, aí entra querer se apoderar de uma indústria, querer se apoderar de uma cidade, querer se apoderar do controle de alguma coisa, seja lá o que for, gente, tá? São coisas completamente diferentes. A Índia e o Paquistão, gente, tem armamento nuclear. Se eles quiserem, eles podem fazer coisas grandes, tá? Coisas gigantes no mundo, tá? Eles podem tomar aí uma atitude, eles podem causar danos, eles podem fazer certas coisas que você pode ter certeza, não vai ser bom para o mundo, tá? A partir do momento que eles usarem ali o poderio
militar nuclear deles, o mundo enfrentará problemas, tá, gente? A gente torce para que isso não aconteça. Só que se por um lado a Índia e o Paquistão eles não se enfrentarem, eles simplesmente decidirem ali, eles bombardeiam um ao outro ali, assim como está acontecendo entre Israel e o Irã, né? Que o Irã ele financia certos grupos, né? E esses grupos eles tentam desestabilizar Israel, né, gente? Então, Israel ele luta muito mais contra os grupos do Irã do que propriamente com o Irã. Não interessa o ataque lá que o Irã fez com um monte de drone e seja lá o que for. E não interessa se Israel foi protegido pelos Estados Unidos. Nada disso interessa. O que interessa é que o conflito em si, entre Israel e entre o Irã, ele é traçado entre Israel e esses grupos, tá? E claro, Israel agora está entrando em outros países, está fazendo um monte de coisa. Porque tem muitos países ali que simplesmente não gostam de Israel. Assim como tem países que são aliados de Israel, né? Então, um sempre vai usar a informação para desestabilizar o outro, né? Se Israel ele quer continuar ali tendo, né, domínio sobre seu território, ele acaba, né, fazendo essas escolhas. Ele acaba precisando proteger suas fronteiras e usando seu exército para isso. Ah, mas pessoas vão falecer nesse conflito. Vão, gente. Vão porque a gente não está falando aqui de colégio. A gente não está falando aqui das pessoas darem abraço umas nas outras e comer seu lanche, não. Porque a guerra é assim, conflitos eles são assim. Eu posso chegar para vocês aqui e falar um monte de coisa fantasiosa e a gente sorrir, a gente dá gargalhada e era isso. Não, eu tô falando para vocês de guerra. A guerra é assim. O país que ele tá vendo que toda hora tentam, né, criar alguma coisa para invadir seu território, para prejudicar seu povo, para prejudicar sua economia, ele uma hora ele tem que tomar uma decisão. Será que eu devo permanecer deixando todo mundo na minha volta fazer o que quiser? Ou eu saio com o meu exército e começo aí a fazer alguma coisa a respeito? Lembrando, aqui não estamos santificando o Netanyahu, tá? Netanyahu que é o líder lá de Israel, né, gente? Ninguém tá dizendo, olha, o Netanyahu é um cara maravilhoso, Netanyahu é o Papai Noel. Ele é fofinho, ele é gordinho e todo mundo tem que abraçar ele porque ele vai dar presente para todo mundo. Ninguém está dizendo isso. Estou dizendo, lembrando, né? O Netanyahu nem gordinho é. Netanyahu, inclusive, aparenta ser uma pessoa com uma boa saúde, tá, gente? E aqui eu não estou dizendo que a pessoa que é gordinha ou que não é gordinha tem saúde ou não. Estou dizendo que ele simplesmente ele não é gordinho e que ele parece ser uma pessoa saudável. Só isso, tá? Antes que as pessoas achem, ah, não, mas você não gosta de gordinho. Não, gente, eu não tenho problema. Inclusive eu tenho muitos amigos magros e eu tenho muitos amigos gordinhos. Então isso aí não interfere nada, tá? Na minha maneira de pensar, se a pessoa é mais magra, é mais gorda, é mais alta, é mais baixa. Não me interessa. Me interessa se a pessoa é bacana. Netanyahu aparece sempre ali com seu terno bacana e parece estar bem de saúde, né? Só que o fato dele estar bem de saúde, estar com seu terno, não significa que ele é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, tá? O que eu quero deixar claro é sempre isso, que governos têm interesse. Ele tem seus interesses. A popularidade dele estava baixa, a popularidade dele estava nos calcanhares, gente. Antes de um grupo aí sequestrar pessoas, a popularidade dele estava nas canelinhas. Ele estava ali, não vamos dizer assim, ó, para ser derrubado do seu governo, tá? Mas ele estava com pouca aceitação. E a partir do momento que ele tomou essa decisão aí de ir atrás de quem prejudicou seu povo, as coisas melhoraram.
as coisas elas acabaram melhorando. Então a popularidade dele, que tava lá nas canelas, subiu, gente, tá? A popularidade dele subiu. Isso não, né? Precisa, né? Deixar bem claro. Isso não significa que ele é uma pessoa boa ou que ele é uma pessoa ruim, gente. Não. Isso significa que ele tomou uma providência e as pessoas ali começaram a achar que ele defende seu povo, certo? Porque ele tomou uma providência. Outro governo poderia não tomar? Poderia não ter tomado. Ele tomou uma providência, né? O fato dele tomar essa providência não significa que ele tenha tomado a decisão mais correta. Não significa que o que ele está fazendo é correto. Mas também não significa que é incorreto. Ele simplesmente tomou uma decisão. Outro governo poderia ter tomado essa decisão? Poderia, tá? Sei lá, um parlamento poderia ter tomado outra decisão, ou sei lá, o Senado, ou seja lá o que for. Aqui eu não estou dizendo que lá tem Senado, tem parlamento, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que a decisão poderia ter sido outra, tá? A dele foi essa. E aí eu pergunto para vocês, o que você faria no lugar? É de se pensar, né, gente? Então, com essas coisas aí acontecendo, a gente fica aí sempre se sentindo, né, que pode ter um novo conflito, porque começou ali com a Ucrânia, né, e a Rússia. Aí Israel e Irã sempre tiveram problemas, né, mas se intensificou bastante, né, talvez em função da guerra aí da Rússia com a Ucrânia. Teve problemas na França, tá? Isso aí eles não falam, mas problemas na França. A França precisou aí lidar com certos conflitos aí, que se noticiou pouco, tá? Então houveram outros conflitos que você não sabe. Você talvez saiba daqui a uns 10 anos, se você pesquisar. Porque a mídia não vai bater muito nesses conflitos, porque esses conflitos aí, eles são menos importantes e não dá visualização, que a mídia precisa da visualização. Para a mídia hoje é melhor ficar em cima do Israel e do Irã e da Ucrânia e da Rússia, né? E claro, agora pegando também Paquistão e Índia. Se Paquistão e Índia não levarem a coisa adiante, gente, nós temos ainda uma outra carta importante na mesa, que é China e Taiwan. China e Taiwan podem levar adiante essa ideia aí de começar um conflito. Não pode ser descartado, inclusive antes de 2028, tá? Existe a chance da China invadir Taiwan, porque ela está se armando para isso. E aí, claro, os Estados Unidos entrando no conflito com mais intensidade do que entraram nesse conflito aí da Ucrânia. Aí muda a coisa. Aí você pode ter certeza, vai acontecer um investimento aí muito maior nessa guerra aí entre China e Taiwan. Porque os Estados Unidos não quer ficar para trás. Os Estados Unidos não quer que a China cresça, porque a China está muito grande. Hoje a China está melhor que a Rússia em termos bélicos, tá, gente? Porque a China não teve desgaste com a guerra como a Rússia está tendo, tá? Então a China se beneficiou muito dessa guerra da Rússia aí contra a Ucrânia, inclusive comprando o gás da Rússia pela metade do preço. Imagina a Rússia vendendo lá seu gás por 100% do valor para a Europa, daqui a pouco tudo é cancelado e ela tem que vender seu gás pela metade do preço para a China, que já era uma potência econômica. Hoje é uma potência econômica aí, junto com os Estados Unidos. Mesmo que a economia da Rússia ela esteja se alimentando da guerra, tá? Mesmo que a Rússia ela esteja crescendo com a guerra. Só que, claro, vai chegar um momento que vai estagnar, gente. Por mais que a Rússia aí, daqui a pouco ela invada uma Polônia,
e ela conquiste metade da Polônia, vai chegar um momento que essa economia da Rússia, ela vai dar uma estagnada. E aí o que ela vai fazer? Essa é uma outra questão. Então, gente, só queria trazer essa reflexão, falar para vocês que eu ainda penso, né, que existe uma possibilidade maior de conflito entre China e Taiwan, de um conflito assim mais longo, tá? Quando eu falo mais longo, é em relação a Paquistão e Índia, que um confronto entre China e Taiwan possa ser mais longo do que Paquistão e Índia. Não estou comparando assim China e Taiwan com a guerra na Ucrânia, mas claro, se formos comparar, é o mais próximo que a gente tem aí de ter aí um outro grande conflito, tá? Porque eu não acredito que de maneira bélica que Paquistão e Índia estejam com um saco mesmo de se enfrentarem. Eu acho que eles podem aí ficar se atacando de longe assim, mas um invadir o outro aí para chegar às vias de fato, me parece ser mais difícil, tá? Eu vejo assim uma possibilidade maior entre a China e Taiwan. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho de notificações, você recebe aí atualizações de novos conteúdos aqui do canal. Se você quiser driblar as restrições do YouTube, nós temos o Pix. Você pode aí ajudar o canal com o Pix. Se o Pix ele estiver na descrição, é porque não batemos ainda a meta. Se ele por um acaso já não estiver mais, que agora apareceu um passarinho aqui, eu tava olhando para um passarinho que tava voando aqui. É assim que é as coisas quando a gente faz ao vivo, hein, gente? Acontece de tudo. Então, se ele não estiver na descrição, se o Pix aí não estiver na descrição, é porque já foi batida a meta. Se ainda estiver, é porque ainda não batemos a meta, certo? Então, se você vê, você pode aí ajudar o canal com Pix. Se você não vê, é porque outras pessoas aí conseguiram ajudar a bater a meta. Certo, gente? Eu leio bastante sobre os conflitos, me informo bastante e tento trazer para vocês aí o melhor que dá com o tempo que me sobra, tá? Nem sempre eu consigo dedicar o tempo que eu gostaria às leituras, ao entendimento maior da guerra. Eu levo até vocês até onde eu consigo levar, tá? Espero que isso tenha sido suficiente e que vocês tenham aí momentos muito especiais aí na vida de vocês. E também quero deixar claro que desejo que o conhecimento ele comece aí a fazer parte da vida de vocês, porque essa é a única maneira que você tem, gastando pouco dinheiro, tá? Para conseguir aí se desenvolver, né? Aprender mais, saber o que está acontecendo no mundo, se distanciar aí de problemas cognitivos, se distanciar aí de problemas de saúde mental, entre outras coisas, tá? Conhecimento, ele faz muitos milagres, ainda te ajuda na diminuição da ansiedade, te ajuda a ter uma melhor noite de sono, te ajuda a dialogar com outras pessoas, te ajuda a saber realmente o que está acontecendo de fato, né? Nos conflitos mundiais, te ajuda a fazer leituras mais profundas, tá? A você conhecer autores que se dedicaram aí bastante na hora de escrever aí sua obra, na hora aí de deixar um grande legado aí
para a história da humanidade. Então, quando você faz essa escolha, você pode ter certeza, tá? Você tá levando a vida dessas pessoas para lugares que eles realmente devem chegar, gente. Autores importantes, leituras profundas, elas devem fazer parte aí da vida das pessoas. Não importa se os celulares eles ficam cada vez mais avançados, ou os videogames são cada vez mais atrativos, ou o shopping é cada vez melhor um lugar para se andar. Não importa. Não importa. O que importa de verdade é que você seja uma pessoa que contribui para essas coisas aí chegarem a outras pessoas, tá? Que você seja um divulgador de coisas boas, para que as próximas gerações aí tenham contato aí com coisa muito boa, tá, gente? Com leitura boa, com autor bom, que saibam realmente o que aconteceu aí no mundo. Então que você consiga ser uma pessoa assim, né? Uma pessoa que contribui de maneira positiva aí pro mundo, tá? E é isso, gente. Vou encerrar aqui na placa de um artista e professor de fotografia, tá? Muito importante aqui no bairro, Paulo Derli.